E é com muita alegria que a gente começa mais um episódio Conexão Concierge by Lugadelli, aqui diretamente de Uberlândia, do estúdio do Guga Filmes. É uma alegria enorme poder estar aqui hoje, em especial, que eu estou recebendo uma pessoa que eu sou muito fã e tenho certeza que vocês vão ficar fãs também. Doutora Vanessa, seja muito bem-vinda. Doutora Vanessa Segantini, tudo bem? Tudo bem, Luciana? Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui hoje com você falando desse assunto que eu gosto tanto. Que nós somos apaixonadas, Sim, né? Sim, sou, de verdade. Doutora Vanessa, vamos começar? Me conta um pouquinho da sua história. Bom, eu vim de uma família basicamente de administradores de empresa, né? E eu escolhi um outro caminho. Eu escolhi fazer medicina, né? Eu sou a terceira filha de uma família de 4. Então, aquela turma, meu pai é empresário e daí para trás fazendeiros, assim, né? Mas ninguém da área médica. E eu optei por fazer medicina. Eu entrei na faculdade. No primeiro período, eu conheci o Márcio, que hoje é meu esposo. E a gente namorou durante a faculdade. No 7º período, eu casei com ele, eu ainda na graduação. Nosso casamento foi uma semana depois da formatura dele. E aí, logo que ele formou, ele começou a fazer residência de cirurgia plástica. E eu segui na graduação de medicina. Quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer residência de ginecologia obstetrícia. Já tinha minha primeira filha, inclusive. Eu entrei na residência com a minha menina bebezinha. E aí, ele terminou a residência dele de cirurgia plástica e abriu a clínica. E eu começando a minha residência. E aí eu tentando ajudá-lo, né, porque ele estava sozinho na clínica, e eu assumi a parte administradora da empresa, né? Eu pagava conta, levava para a faculdade, boleto, bem assim, bem precário o que eu fazia, mas na época eu achava que eu estava administrando, né? E fiz a minha residência. Quando eu terminei minha residência, a clínica já tinha uns 3 anos. E aí eu abri meu consultório só para climatério. Eu não atendia a parte obstetrícia, eu atendia só a parte de ginecologia e só climatério. E climatério é uma consulta mais demorada, mais atenciosa. Então, eu passava, assim, a tarde toda atendendo 3, 4 pacientes no máximo, né? E enquanto isso, a clínica movimentada, precisando de alguém. Eu era da equipe cirúrgica também, eu era a médica, a cirurgiã auxiliar dele, o centro cirúrgico também precisando da minha presença, e aí eu falei assim, gente, não vai dar certo isso, né? E meus filhos chegando, eu tenho 4 filhos, na época estava chegando o segundo, e aí eu fiz uma escolha. Falei, gente, eu vou escolher ficar na gestão da empresa e continuar operando com ele. E fechei meu consultório. Então, meu consultório ficou aberto assim, uns 3 meses, eu já fechei. Falei, não vai dar certo. Eu fiz uma escolha. Foi uma escolha fácil? Não. Foi uma escolha muito difícil, porque você passar no vestibular para medicina, fazer uma graduação de medicina que não é fácil, fazer uma residência que, de longe, foi a pior época da minha vida, em questão de sofrimento mesmo, porque eu passar para residência com a bebezinha, nenenzinha. Recém-casada. Eu comecei a residência com a filha com 4 meses e terminei a residência grávida de 9 meses no meu segundo. Nossa. Então, assim, foi uma época bem conturbada. Mas, assim, eu sempre fiz tudo junto e misturado, né? Eu nunca fui de falar, primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo. Na minha vida, tudo foi acontecendo junto. Isso exige uma capacitação maior, mas, por outro lado, te sacrifica um pouco mais, né? Então, essa escolha de largar, entre aspas, a medicina não foi fácil, mas eu faço o que tem que ser feito. E naquele momento, o que tinha que ser feito era isso, na minha concepção. E assumi a gestão de verdade. Aí eu vou falar, opa, eu preciso aprender a mexer com isso aqui, né? Então, eu contratei vários cursos, consultores, mas tudo para mim. Eu falo que eu fiz um MBA particular, sabe? Eu contratava esses profissionais para me ensinar a dar conta do meu negócio, né? Falava, Vanessa, administra qualquer coisa hoje? Não, eu sei administrar muito bem o meu negócio, eu entendo muito do meu negócio, porque eu tenho uma visão 360 graus, porque eu sou médica, eu já estive dentro do centro cirúrgico operando, né? E lido com a equipe e tal, então eu consigo entender todas as dores do negócio. Então a medicina me ajuda muito nesse ponto.
E fui assim, fui indo, aprendendo e amo de paixão, amo loucamente o que eu faço hoje, sabe? Hoje eu falo que eu não faria medicina. Hoje, se eu fosse fazer uma escolha, eu não teria feito medicina, porque amo a gestão, amo treinar a equipe, amo atender o cliente, amo criar processos. Eu falo que eu sou a louca dos processos. Adoro montar processos. Então, eu sou muito feliz no que eu faço. Mas eu precisei desse caminho todo para chegar, para chegar aqui e conhecer de fato qual é a minha vocação. E aí hoje eu entendo, né, que tá no sangue, né? Eu vim de uma família toda de empresários e só eu fui para medicina e acabei saindo, né? Entre aspas, porque eu falo que a medicina ela tá na minha função hoje, só que de um outro jeito, né? Aí tem um bichinho que te tocou na gestão, que é a hospitalidade, né? Sim. O que é hospitalidade no seu olhar? Luciana, hospitalidade é diferente de atender bem. É muito diferente de atender bem, de fazer um bom atendimento. A hospitalidade, ela está um nível acima. Por quê? Porque a relação entre duas partes, né, onde uma está recebendo e a outra é que vai ser recebida, você tem várias maneiras de fazer essa relação. Quando você atende bem, a parte A, que vai receber, ela se preocupa só com ela, né? Ela faz um bom treinamento de equipe, ela cria um ambiente bonito, ela serve um bom café, ela treina a equipe a dar um bom sorriso, a atender bem o paciente, e isso é um bom atendimento. E tá ok, né? Tem gente que se satisfaz só com isso. Você ser hospitaleiro vai além disso. Por quê? Porque quando você a hospitalidade é uma arte de bem-querer entre duas partes. E para isso, você precisa de uma coisa antes de atender bem. Você precisa que a sua equipe esteja muito bem no que ela está fazendo, que ela esteja feliz. Que aí o bom atendimento que ela presta é uma consequência de um movimento anterior, que a deixa feliz. A pessoa que recebe esse bom atendimento fica feliz. Entendeu? Então, sentir, fazer, receber e sentir. Então, a hospitalidade, você tem que preocupar com o sentimento do seu cliente. Ele recebeu aquilo que você ofereceu? É diferente você só atender bem. Então, a maioria das pessoas atende bem. A maioria não. Infelizmente, a maioria não atende bem dos estabelecimentos. Eu estou falando do mundo no corporativo, né? Sim, sim. A maioria das empresas não atende bem. Tem um grupo que está preocupado em atender bem. E poucos estão preocupados em ser hospitaleiros. Porque dá mais trabalho. Porque você tem que tirar o olhar do seu umbigo e olhar para o outro. Você, de verdade, tem que olhar o cliente. E falar, bom, o que ele está precisando? Entendeu? Então, vou dar um exemplo simples. Você chega para mim morrendo de sede. Eu não sei que você está com sede. Eu olho para você e falo, eu vou preparar para você o meu melhor prato. A minha especialidade. Eu te faço um banquete e não te dou um copo d'água. Eu te atendi bem? Na minha cabeça, sim. Nossa, eu dei o meu melhor. Serviu a melhor louça, né? Tudo. Eu te dei o meu melhor. Mas eu dei o que você precisava? Não. Às vezes, se eu tivesse te dado um abraço, um copo d'água, você ia falar, uau, ai, que bom que eu fui atendido por ela. Entendeu? Então, essa delicadeza de falar, gente, ok, eu tenho... Então, o atender bem está dentro da hospitalidade. Tem que ter um bom atendimento. Mas não é a mesma coisa. Então, quem atende bem nem sempre ele é hospitaleiro. Eu vou confessar aqui que quando eu conheci a doutora Vanessa, já há muitos anos, né? Eu lembro que eu acho que eu te conheci em 2016, algo assim. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção e uma frase que eu repetia muito quando eu conheci o teu trabalho de perto, era assim, nossa, mas que trabalho que você faz de dentro para fora, né? Essa importância que você dá para a sua equipe, para que seja fluido e sentido pelo o seu cliente. Então, eu só falava um termo assim, não vai ficar tão bonito, mas eu vou falar, doutora Vanessa, você é fora da curva, porque é uma consciência que eu percebo do empresariado de uma maneira geral, que todo mundo quer fazer algo diferente.
Mas esse algo diferente, ele é muito profundo, né, doutora Vanessa? E ele precisa ser profundo exatamente para acompanhar o seu raciocínio. Sentindo de dentro com a equipe, com os profissionais, para refletir, reverberar lá fora. Então, é assim, só que é uma pena que raríssimas pessoas, ainda bem que existem, e quero trazer essas pessoas que fazem um trabalho também diferenciado, acima da média, justamente nessa conexão com o CIERJ, porque tem muita coisa boa, mas está tudo assim, separado, né? Mas é muito lindo o seu trabalho. Mas eu tenho outra pergunta, eu anotei várias, tá? Quais são os principais desafios para você garantir essa sensação para as pessoas que você atende? Porque, assim, igual você falou, é um trabalho, dá muito trabalho. Então, quais são os seus desafios? Nós estamos em Uberlândia, que é uma cidade, não é um grande centro, como o Rio, São Paulo, mas que vem sendo uma das cidades referências na área de saúde, né? Tá, então, quais são os principais desafios? Isso. Voltando naquele esquema que eu te falei, que é sentir, fazer, receber e sentir, onde começa tudo? No sentir de quem está dando, quem está entregando. Quem está entregando numa equipe, numa empresa? É a equipe. Né? Então, o primeiro olhar que a gente tem que ter é que uma empresa ela é feita de vários CPFs. Eu adoro essa frase, sabe? O CNPJ é um conjunto de CPFs. São todas pessoas que estão ali dentro. Pessoas diferentes, com dores diferentes, com histórias diferentes. Então, eu que faço toda a seleção da equipe. Eu gosto de... Hoje tem um processo antes, né, de chegar até mim, mas quem dá a palavra final sou eu. Quem faz a entrevista final sou eu. Eu gosto de olhar no olho da pessoa que eu vou contratar. Eu gosto de sentir aquela pessoa, sabe? E perceber os valores que essa pessoa tem. Porque tem coisa que a gente treina, tem coisa que não. Entendeu? E eu não sou soberba a ponto de falar, não, eu consigo treinar. Não, tem gente que não é pra você, não é pra sua empresa, não tem os mesmos valores que você. Então, comece aí. O primeiro desafio, você encontrar pessoas que estão de acordo com os seus valores. Né? Depois que você encontra, você treinar é fácil, você capacitar essa pessoa é fácil. E não existe uma mágica. Já me ligaram N vezes lá na clínica, várias vezes, pedindo, Vanessa, vem fazer treinamento com a minha equipe. Teve um hospital que falou, Vanessa, vem treinar a equipe do hospital. Eu falo, gente, não é isso. Não basta uma palestra, não basta você chegar lá e falar bonito com a sua equipe. Não, o primeiro lugar é o exemplo. Eu brinco que se eu fosse fazer um treinamento numa outra empresa, eu ia falar só com os donos da empresa. Que eu automaticamente ia mudar a empresa toda. É falar só com os donos, porque o primeiro passo é você ter as pessoas, né, de acordo com seus valores. O segundo passo é você dar o exemplo. Não adianta você tratar a sua equipe no pontapé e querer que ela seja gentil com o seu cliente. Não tem jeito disso acontecer, gente. Não adianta você gritar aqui e querer que ela fale baixo ali. Não adianta ela ser super mal acolhida, a equipe, né? Não ter onde descansar, não ter o que comer, não ter nada. E você querer que ela seja uma flor com o seu cliente. Então, não dá certo isso. Então, o primeiro passo, escolher pessoa. O segundo passo, dar o exemplo. Nós somos gente, por natureza, eu e o Márcio, nós somos muito. A gente ama aquela equipe. A minha equipe está nas minhas orações. Eu agradeço a Deus por cada um deles que tá lá comigo, porque eu sei que não é fácil, sabe? E eles estão vestindo uma camisa que não é a deles, sabe? Eles estão incorporando uma cultura que não é a deles e fazem isso de coração. Eu enxergo que lá a gente já tem uma cultura e que isso vem deles mesmo. Então, eu agradeço muito a Deus. Eu amo aquela equipe, sabe? Cada um deles. Então, passando isso, você dando o exemplo e você capacitando essa equipe, eles têm que entender o porquê do que eles estão fazendo. Por que eles estão fazendo aquilo? Sabe? Qual é a condição daquele cliente?
Ele tem que entender se aquele cliente está com sede ou está com fome, entendeu? Entre Adorei aspas. seu exemplo, é verdade. Ele não adianta só falar, é um cliente. Não, não é um cliente, é o cliente. O que aquele cliente precisa de você, sabe? Então, a hospitalidade tem muito a ver com a individualização do atendimento. Não basta um bom atendimento, é um bom atendimento para aquele cliente, no que ele precisa. Então, isso tudo é difícil demais. A gente parece fácil, mas não é fácil. E é constante, né? Todos os dias. É uma sementinha todo dia. É igual, eu falo assim, que ser líder é igual ser mãe. É igual ser mãe. Eu falo para as minhas líderes, gente, vocês vão ser mães dos liderados de vocês. Porque a gente tem que falar todo dia. Menino, você fala todos os dias. Você repete todos os dias. Você não faz por ele, você ensina, mas você fala todos os dias. Não pode cansar. Então não adianta eu ir no hospital que me convidou, ir lá e fazer uma palestra. Não vai fazer mudança nenhuma. Porque o outro também, né? Não vai fazer mudança nenhuma dentro daquela empresa, ainda vão falar, não adiantou nada. Sabe? Porque todo dia eu falo com as meninas, eu tô do lado, a gente reúne, e elas veem eu atendendo o cliente, eu vejo elas, e se eu observo alguma coisa, vem cá, o toque, elas observam o jeito que eu atendo, o jeito que o jeito que eu e o Márcio nos relacionamos lá dentro, o jeito que eu relaciono com a minha família. Gente, é tudo... É uma continuidade. Eu ouço bastante isso, né? As pessoas, principalmente aqui em Uberlândia, que eu estou chegando agora, as pessoas falam, mas você é muito elegante. Eu exercito a minha paixão diariamente. É diferente. Não é verdade? E é sem sofrimento. Exatamente. Porque é autêntico. É isso. Eu acredito muito nessa questão da chave, porque eu vejo bastante assim as coisas muito duras, muito forçadas. E quanto mais autêntico a gente for, mais bonito fica. Ajustado para cada contexto, obviamente, né? Mas tá na autenticidade. E aí a gente vê de tudo no mercado um pouco, né? Sim. Agora, falando nessa cultura, por isso que eu falava por isso que eu sou fã do seu trabalho. Primeiro, porque eu acredito nesse top-down, como diz no corporativismo, né? Tudo começa lá em cima, não adianta. Isso é uma verdade assim, inegociável. Porque às vezes a equipe quer fazer, mas se lá em cima não comprarem ideia, não tem jeito. E falando em comprar ideia, como que a cultura organizacional de uma clínica ou de um hospital influencia na experiência do paciente, no seu olhar? Então a gente tem isso até são esses elementos. Isso né? é até uma sequência do que eu estava falando. Sim. Então, quando eles percebem, os colaboradores, né, entendem o porquê que eles estão ali, aquilo faz sentido para eles, entendeu? Eu lembro que a gente teve uma reunião nossa, que a gente chama de conexão. E a última, eu trouxe para eles a característica de cada um dos nossos clientes. Porque o nosso cliente não é só o paciente, é o acompanhante, certo? É o paciente, é a visita, que foi lá fazer a visita. Então, são várias pessoas que entram lá dentro e que têm as suas próprias dores e que estão interagindo com a nossa equipe, sabe? Então, eu fui levar para eles entenderem quem são essas pessoas, sabe? E aí, quando eles entendem, isso faz sentido para eles. E aí, eles começam a pôr o temperinho deles naquele atendimento. Então, assim, já vivi várias experiências lá na clínica que eu gosto muito. Por exemplo, teve porque eles têm muito... Como eles já têm essa cultura muito incorporada neles, eles têm muita liberdade de agir, né? Então, um dia, uma das minhas colaboradoras chegou na minha sala e falou, doutora Vanessa, eu notei que o acompanhante da suíte tal, da paciente tal, ele gosta muito de ler. Eu poderia pegar uns livros, que a gente tem alguns livros espalhados lá, né? Eu poderia pegar um livro e levar para ele ler? Eu falei, lógico, claro. E aí a gente tinha um livro nosso, né, da nossa história, e eu falei assim, e você vai levar vários aqui da clínica e pode pegar um dos nossos livros e vai dar de presente para ele, vai falar que você percebeu que ele gostava de ler e que você gostaria de presenteá-lo. Não é a clínica, foi você e foi ela. Né? Essa observação foi dela. E assim ela fez. Ela recolheu alguns livros de histórias que tinha lá e pegou o nosso também. E chegou lá e falou, olha, notei que o senhor gosta de ler, gostaria de te presentear com esse livro e tal.
ela fez isso, sabe? Então, essas coisas impactam muito na experiência do cliente. Porque ele percebe que quem está ali está de fato sendo hospitaleiro, está preocupado se ele está sendo bem atendido ou não. Aquela pessoa não está só preocupada se ela está fazendo um bom atendimento, ela está preocupada se ele está se sentindo bem atendido. Eles seguem os protocolos, mas atentos, né? Atentos. Outra experiência foi que elas descobriram que era aniversário de casamento do casal. A esposa estava operada e o marido era o acompanhante. Aí ela, doutora Vanessa, e acho a alegria que elas vêm me contar essas coisas, né? Tipo assim, que é uma chance que a gente tem de fazer diferente, de encantar, né? Então ela, doutora Vanessa, fiquei sabendo que hoje é o aniversário de casamento deles, tal. A gente pode... Aí ela já vem com a sugestão. Isso que eu acho muito legal. Elas não esperam eu falar, não, então vamos fazer isso. Não, elas falam, a gente pode fazer isso. Eu falo, pode. Entendeu? Ou senão eu só dou um toquezinho, não, então ao invés de vamos fazer assim também, dou uma sugestão. E aí elas foram, e aí a gente providenciou uma champanhezinha pequenininha para eles brindarem, então a gente fez tudo muito simples, Luciana. Isso que é a parte legal. É tudo muito simples, não tem a ver com luxo, tem a ver com capricho, é muito diferente. Exatamente. Sabe? Então, esse olhar da equipe faz diferença. Eu aprendi há muitos anos atrás o equilíbrio entre o capricho e a boa vontade. Para mim é fundamental isso. Né? Em qualquer contexto, porque faz total diferença. Então, quando a gente fala em cultura, essa questão de cima para baixo, explicar o porquê, deixar os colaboradores atentos e abertos, né? Claro que tem que ter uma validação sua, obviamente, mas essa autonomia, ela é tão importante, de deixar a equipe criar, né? Você vê, às vezes traz uma ideia, vai para outra, mas ela trouxe, né? As pessoas dão um primeiro passo, isso é total diferença. Às vezes, veja se você concorda ou discorda comigo. Às vezes eu escuto muito as pessoas falarem assim, então vamos fazer o padrão de atendimento. Eu me arrepio, porque quando eu ouço essa palavra, eu entendo a importância de você ter uma sequência. Você veio um dia, você foi atendida desta forma, você veio em outro dia, você também foi atendida da mesma forma. Mas para mim, a sensação que eu tenho é o enrijecimento, né? Fica uma coisa assim, muito enrijecida. Agora, quando você cria um estilo, um protocolo de atendimento, de relacionamento com o cliente mais livre, eu sinto que o colaborador, ele voa. Ele fica tão atento, tão concentrado a esses detalhes, que às vezes é só a maneira de colocar o livro. Né? Onde colocar e o gesto de entregar. É apaixonante, onde né? mora o perigo disso? Onde mora o perigo disso? O gestor tem que, primeiro, ele tem que dar esse óculos para a equipe. Não adianta eu contratar uma equipe e falar, ok, todo mundo está livre para fazer o bom atendimento e achar... Entendeu? O perigo disso é que você tem que chegar... Isso é uma conquista. É igual filho. De novo, voltando para a analogia da mãe com o filho. Que horas que você solta seu filho para o mundo? Hoje eu vou dar um exemplo dos meus. Eu tenho 4 filhos, 2 moram fora. Uma já mora em Porto Alegre, outro mora em São Paulo. Né? Por que eu dei essa liberdade para eles? Porque eu confio muito nos meus filhos. Eles são bacanas. São meninos bons. Meninos que eu falo, gente, foram bem educados e eu posso deixar andar sozinho agora. Entendeu? Eu ia deixar se eles não fossem, se eles não tivessem essas qualidades que eu acredito que eles tenham, não ia dar essa liberdade. Então, essa liberdade que a gente dá para a equipe, ela vem depois de um processo inteiro de capacitação, né? É um tempo que você confia nessa equipe e percebe que ela é capaz, aí você fala, voa. Capacitação, confiança e o seu monitoramento. Sempre. Você sempre valida. Tô lá, bonitinha do lado delas, mas assim, eu não trabalho de porta fechada. Então. Eu tô lá sempre com a minha portinha aberta. Tô vigiando? Não, estou junto. Monitorando. Estou junto. Às vezes nem monitorando, eu estou junto delas. Elas sabem que eu tô ali, sabe? De vez em quando eu fecho minha porta porque minha mesa fica o de papel. Aí às vezes eu fecho para algum cliente não ver aquela bagunça, né? Mas assim, elas sabem que eu tô junto delas. Então é a mesma coisa do filho. Quando você fala assim, vai, pode ir. Minha filha foi para Porto Alegre com 18 anos, meu filho com 18 para São Paulo. Sofro
ficar atento? Sim. Continuo educando? Sim. Mas eu deixei ir. E a minha equipe é a mesma coisa. Chegou num ponto que eu falei, pode voar, gente. Pode criar. Porque eu já sei que eles têm uma base que suporta a nossa cultura, que foi muito trabalhada. Então, eles têm uma base que suporta a nossa cultura, e agora eles podem pôr o temperinho deles. Lógico assim, que tem uns que eu falo, não... Menos. Menos. Às vezes eles vêm empolgar e falam, não, gente, não, isso não, vamos deixar isso aqui para passar. Não. Então, a gente meio que tem que filtrar, porque aí vem as ideias, né? Mas, na grande maioria, são muito sensatas as ideias e muito fofas, assim, sabe? Até com a nossa própria equipe, sabe? Às vezes, a gente tem... às vezes ela sabe que a equipe gosta, alguém que está lá trabalhando comigo gosta de chá, embaixo da minha sala, olha, trouxe seu chazinho, fez um chá só para ele, nem é de hábito ter o chá ali na recepção. Eu sei que você gosta, trouxe para você. Nem é cliente, é colaborador também, tá ali comigo trabalhando e tal, e tem esse cuidado, sabe? Então, a gente percebe que a cultura impregna. E eles levam para a própria vida. Adoro ouvir as histórias, assim, que em casa que a gente tem um vocabulário próprio nosso dentro da empresa, né? Que já em casa, eles não conseguem falar diferente, aí o familiar fala, não, você tá chique, hein, não sei o quê. Que leva para casa o jeito de falar, o jeito de agir, é muito lindo. Até para praticar, né? Para deixar o contexto da gente até na mesma sintonia, né? E é porque fica natural. E aí é onde que vai mudando o bom atendimento para a hospitalidade. Não é aquela coisa forçada, que a pessoa tá ali, oi, tudo bem? Bom dia, que vira. Sabe? Não é isso. A pessoa realmente, você vê que ela tá ali por prazer, que ela tá feliz de estar ali, sabe, com aquele cliente. E o cliente percebe isso, gente. Não adianta a gente achar que a gente disfarça, mas a gente disfarça. Vou te dar um exemplo. Quando eu casei, a gente morava... o meu marido é de uma cidade de fora, a família dele toda é de fora, de Uberlândia. Só tinha ele aqui. E quando eu casei, a gente morava num apartamento bem pequenininho, sabe? E a família dele vinha. E eu não tinha condição de receber do jeito que eu gostaria, sabe? Que eu gosto de ter um lugar para receber bem, para a pessoa ficar bem acomodada. Eu não gosto de pensar que a pessoa está dormindo mal ali na minha casa. Então, eu não tenho aquela coisa de, vamos tacar colchão na casa inteira e deixa... Não, isso me incomodava muito, sabe? Não poder recebê-los do jeito que eu gostaria que eles fossem recebidos. Mas eu recebia, na condição que eu tinha, sabe? Então, na minha cabeça, eu estava fazendo um bom atendimento, entre aspas, né? Eu estava recebendo bem, eu estava recebendo bem. Mas eu tenho certeza absoluta que eles não tinham essa percepção, porque eu não estava confortável. E eles deviam perceber que eu não estava confortável por não estar oferecendo a eles o que eu gostaria de oferecer de conforto, sabe? Apesar de ter uma cama arrumadinha, uma comida gostosinha, o fato de estar com o colchão no chão, aquilo me incomodava, assim, demais. Então, esse desconforto meu, eu tenho certeza que era notado. Eu nunca perguntei, vou até perguntar um dia. Eles não deviam se sentir tão bem acolhidos na minha casa, porque eu percebia que tinha alguma coisa ali que estava me incomodando. E o que me incomodava? Só o fato de eu não estar recebendo do jeito que eu gostaria, porque eu amo a família dele. Amo, todos eles, são meus, sabe? Estava feliz com eles ali, mas eu não estava feliz com a condição que eu estava oferecendo, então eu estava desconfortável e com certeza isso era perceptível. Então, voltando para o corporativo, hoje minha casa é preparada para isso. Eu fiz o quarto de hóspede, tem as coisas dele, então eles vêm, é só festa, e eu amo receber ele, bato perfume nas camas, ótimo, porque eu estou muito confortável de recebê-los e então a hospitalidade flui, porque eu também estou bem com aquilo, com a situação, então é só festa, sabe? É só alegria. Na época, esse desconforto poderia trazer um quesinho de que, será que ela tá achando bom da gente estar aqui, entendeu? Ou a sensação de que estou incomodando. Isso, exatamente. E não tinha nada a ver com eles, tinha a ver comigo. Embora não falasse, ai, Vanessa, fica tão incomodada. Exatamente, eu tenho certeza que eles sentiam isso na época. E hoje não sente, por quê? Porque hoje eu estou confortável. Então agora, com a equipe é a mesma coisa. Então se a equipe não está feliz de estar ali, não está bem acomodada, bem confortável, se ela não vê sentido naquilo, ela vai atender bem. Mas o cliente vai perceber, nossa, né? Ou nem vai achar ruim, mas vai perceber que, ok, foi um bom atendimento. Há uma percepção tênue, mas há. Ele vai falar, não, fui bem atendido. Agora, nós temos pacientes que saem abençoando a gente.
É diferente, entendeu? Quando ela fala assim, olha, quando a pessoa, olha, recebeu um bom atendimento, tal, parabéns. Do que ela fala assim, Deus abençoe vocês, sabe? Quando ela manda presente para a equipe inteira. Direto isso acontece, da equipe inteira receber presente, não é só o cirurgião, não, a equipe inteira. Então você fala, tocou. E tocou por quê? Porque nós fomos hospitaleiros, nós não demos um bom atendimento. É diferente. É verdade. Entendeu? Agora, quais são, no seu olhar, as melhores práticas para garantir 2 pontos importantes? A privacidade dos seus clientes e o respeito com eles. Porque, igual você falou, você lida com o paciente, o acompanhante, o visitante, o familiar, né? E a gente lida numa parte delicada que é a cirurgia plástica. Que tem muita gente que gosta de contar para o mundo que fez e muitas que não gostam que ninguém nem saiba que ela passou por ali, né? Eu penso assim, que a privacidade, ela em qualquer negócio, o respeito ao paciente e ao respeito à privacidade, em qualquer negócio é primordial, né? E na cirurgia plástica, na medicina como um todo, mais ainda. Então, isso faz muito parte da nossa capacitação. Todo mundo ali sabe que está lidando com clientes únicos e que tudo o que acontece ali é ali que fica, é ali que a gente resolve e faz com que aquele cliente se sinta exclusivo. Porque, gente, não é aí que está o nosso ganho. Sabe, na exposição do cliente, não é, a gente ganha pelo outro lado, sabe? Esse acolhimento, esse abraço, tipo, ó, vem que você que está sendo atendido. Eu achei até engraçado uma cliente que foi essa semana, ela queixou pro Márcio no consultório que ela estava com ciúmes de saber que tinha outras clientes lá na clínica. Entendeu? Que aquele lugar é dela. Ela usou esse termo, esse lugar aqui é meu. Aí eu falei, gente, é muito engraçado, né? Mas assim, por outro lado, eu vi o lado bom disso e falei, gente, ela se sente tão exclusiva ali dentro que ela sente como se nós fôssemos dela, né? Então, que, tipo assim, esse lugar é meu, não pode ter mais ninguém aqui. Então, é um ponto positivo para nós conseguimos que ela se sentisse única ali dentro. Então, eu acho que essa proteção da privacidade, essa proteção daquele momento dela, traz isso de você é única. Entendeu? E esse cuidado que você tem com a jornada, porque quando a gente fala em experiência do paciente, você tem todo o trabalho, não, se tem todo o trabalho com a jornada, onde começa, onde termina, e aí você olha para cada mínimo detalhe dessa jornada, né? Por isso que as avaliações que eu sempre vejo no Instagram são muito positivas nesse sentido também, porque há uma percepção cada momento, não é só ali na frente ou no término ou depois, é o tempo todo atento, né? Isso é fora da curva, doutora Vanessa. O que é engraçado, o que é visto pelo paciente é a pontinha do iceberg. Nossa, dá trabalho. Muito trabalho dali para baixo, dali para trás. Não é para baixo não, dali para trás, né? É desde a hora que telefona para nós, até o dia que o cirurgião fala assim, olha, não preciso te ver mais. Tudo foi pontuado, cada minuto, cada momento, cada necessidade. Aqui ela vai precisar disso, aqui ela vai precisar daquilo, essa informação tem que entrar aqui, essa informação tem que entrar ali. Foi tudo pensado, aí a equipe foi toda capacitada para isso. Então, no final, o que o paciente recebe é só o dia do show, né? Os ensaios foram feitos ao longo de muitos dias e muitos anos de trabalho e de capacitação. E muita conversa, muito olhar, muita conversa, muita troca com eles também, né? Porque eles que estão, os colaboradores que estão na lida, eles trazem coisas que eu, que estou aqui na gestão, não vejo, né? Não sinto, né? Nem não vejo, não sinto. Então, dificuldades que eles têm, que uma mudança simples resolve, sabe? Então, essa troca aberta de ouvir quem está fazendo é muito importante, sabe? Aí a gente consegue ir ajustando os ponteiros. Então quando nós nunca somos os mesmos. Nós nunca somos os mesmos. Todo dia eu chego lá e falo,
que nós vamos mudar? Uma inconformidade, sabe? Uma insaciedade, assim, de falar, todo dia eu chego lá e falo assim, não, ok, tá tudo bem, mas o que eu vou fazer mais? O que eu vou, não mais em questão de custo, de exagerar, não, é o que nós vamos melhorar. Então, nossos documentos estão sempre sendo revistos, os nossos processos estão sempre sendo revistos, o jeito de fazer as coisas está sempre sendo revisto, porque o mundo não para, gente, nós também não podemos parar. Então, tem coisas que eu fazia há 22 anos atrás, quando eu abri a clínica, que hoje eu falo, meu Deus, como eu tive coragem de fazer isso? Como que a gente tinha coragem de fazer isso, sabe? E a gente faz coisas hoje que antigamente era impensável. Foi nunca na vida que eu ia fazer, sabe? Então, assim, essa... Que hoje é tão importante, Opa, né? que hoje eu não abro mão. E o cliente no centro, ele também vai direcionando como ele quer. É a história do seu copo de água. Ele também precisa, às vezes, se não falar, você percebe, você, é esse olhar, né? Porque a direção também é ele que dá muitas vezes, né? Hoje, principalmente. As pessoas falam mais, postam mais, reclamam mais, né? Pontuam mais. Né? E o cliente que ele é mais exigente, porque a gente tem vários tipos de cliente, né, Luciana? E lá nós não temos uma prática, o cliente é chato, difícil. Não tem isso. Lá a gente tem o cliente desafiador. E eu falo nas reuniões com a minha liderança, assim, quando a gente tem esse cliente, a gente tem um estudo, né, do mapa cirúrgico, né, a gente sempre tem uma reunião antes. De todas as cirurgias que acontecem, a gente tem uma reunião para preparar toda a equipe para aquele paciente. Então, realmente, é muito individualizado. E quando a gente sabe que é um cliente um pouco mais desafiador, você falou a questão do padrão, mas eu brinco com essa, padrão Ferreira Segantini. O que eu quero dizer quando eu falo isso para elas? Não é para fazer mais, é para fazer o que nós somos. Não pode fazer menos. Porque, por mais que tem capacitação, tem treino, gente, tem dia que a gente faz um bom atendimento, tem dia que a gente é hospitaleiro, entendeu? Tem momentos que fala, não, nós conseguimos ser hospitaleiros com esse, com o outro a gente conseguiu dar um bom atendimento. Menos que bom atendimento nunca. Isso nunca é permitido. Isso a gente fica muito atento. Mas, às vezes, a gente consegue entregar um bom atendimento. Mas a luta é para ser hospitaleiro o tempo todo com todo mundo. Sabe? Então, quando esses pacientes chegam mais desafiador, eu só recordo a equipe inteira. Quem nós somos. O que nós estamos fazendo ali. Sabe? Fala, padrão Ferreira Segantini, brinco. Então, tipo... É para fazer o que foi feito para ser, né? Nada menos, né? Se conseguir mais, excelente, com qualquer outro cliente, com todos os clientes, mas sempre a gente puxa a atenção para ter um cuidado a mais, sabe? Então, não ficar julgando e criticando, porque esse cliente desafiador, quando a gente conquista esse cliente, nós temos um advogado. Nós temos um advogado muito forte. Advogado, promotor, né? Assim, que promove. Não, eu brinco assim, que quando esse cliente difícil, que é mais desafiador, gosta da gente, ele é o nosso advogado. Porque quando ele fala, todo mundo fala, nossa, se ele gostou, todo mundo vai gostar. Né? Então, é um cliente que dá prazer de atender. Então, a gente abraça. Eu falo que esses clientes que são mais assim... que desafiam mais a equipe, eles precisam mais de abraço. Porque a pessoa, quando ela é assim, mais arisca, um pouco mais hostil, onde ele vai, ele apanha também. Porque as pessoas respondem na mesma moeda. Né? Então, se ele chega na dureza, ele recebe um tratamento duro, e esse é o normal. Né? Então, eu falo que esses são os que precisam mais de abraço. É esse que nós vamos abraçar mesmo, esse que nós vamos pôr no colo mesmo. Sabe? Porque precisa. E aí a gente nota... depois, que realmente precisava. Que amolece, né? Que realmente precisava. Às vezes, ele nem pede desculpa pra uma coisa ou outra que fala, nada. Mas ele volta, sabe? Ele sente, ele né, volta pra nós, Vanessa? ele vem fazer uma segunda cirurgia, ele chega e senta pertinho, fica quietinho. Pelo comportamento, ele mostra que a gente conseguiu. Sabe? Mas eu concordo gostoso. plenamente. Eu adoro isso. A ternura, esse cuidado... ainda toca as pessoas, né? Sim. Talvez a gente não consiga mudar a pessoa, mas ela sente. E isso é fundamental, né? E as pessoas estão precisando, Luciana, Sim. sabe? Eu falo que hoje tá tão fácil surpreender, porque o normal tá tão pouco,
sabe? Tá tão o abraço, a cortesia, a gentileza tá tão escassa no dia a dia que quando você consegue fazer um bom atendimento, você já encanta. Quando você consegue ser hospitaleiro, você ganha um fã. Ô, doutora Vanessa, depois dessas experiências, assim, de tantos anos, erros, acertos, ajustes, né? Quais são esses pilares da hospitalidade no ambiente de saúde, no seu olhar? No ambiente de saúde, você tem que pegar tudo isso que a gente conversou até agora e multiplicar. Não falo nem dobrar, você tem que multiplicar. Porque no ambiente de saúde, aquela pessoa está precisando mais ainda de você. Acho que por isso que hospital e hospitalidade são parecidos a palavra, sabe? Porque o hospital, ele precisa de uma hospitalidade redobrada. Porque aquela pessoa está no momento mais frágil da vida dela, ou dos momentos mais frágeis da vida dela. Aquela pessoa está vulnerável, aquela pessoa está precisando de você, sabe? Então, naquela reunião de conexão que eu comentei, que eu fui apresentar o cliente para a minha equipe, eu trouxe isso. Se a gente tivesse noção o que uma paciente vive até estar naquela cama operada depois, desde a decisão de fazer a cirurgia, sabe? Que é um conflito interno, até ela se olhar no espelho, ela não gostar do que ela viu, falar, eu quero mudar isso. E aí ela decide fazer cirurgia, até ela convencer a família que ela vai fazer uma cirurgia, até ela juntar os recursos financeiros para fazer cirurgia, até ela organizar a vida, quem vai ficar com os filhos, o trabalho, para ela sentar ali. É tanto esforço até ela estar ali, e ela chega lá com tanto receio, com medo, preocupada, meu Deus, e aí, minha escolha foi certa, não foi? E ela chega tão doída, sabe, para nós, que nós temos obrigação de abraçar aquela pessoa, sabe? E a mesma coisa o acompanhante está lá com ela, o acompanhante, na maioria das vezes, ele está preocupado. Muitas vezes ele não está concordando com aquela cirurgia, acha que não precisava, né? Ele parou a vida dele para estar lá sentado, né? Está deixando, às vezes tem negócio acontecendo, reunião precisando fazer, está lá com um trabalho acumulando para estar lá com ela. Tem um monte de dores com ele também, sabe? E no hospital, em muitos, não falo em todos, lógico, o acompanhante é mal visto. O acompanhante é aquela pessoa que fica pegando o pé da gente, fica ali vigiando, se a gente olhou, se trocou o soro, não sei. Gente, o acompanhante está tão doído quanto o paciente. E ele está mal instalado, né? Dormindo mal, comendo mal, o trabalho acumulando, preocupado, porque ele assumiu um papel forte. Porque quando você está acompanhando alguém que está operado, você fala, meu Deus, eu sou o responsável por ela aqui, né? Então ele fica atento. É uma responsabilidade que ninguém perguntou se a pessoa queria, né? E é uma responsabilidade que ele não tem informação para ter. Ele não é médico, ele não é enfermeiro, ele está lá do lado tomando conta de uma pessoa operada, ele não sabe nem o que ele tem que... Ele não sabe nem o que ele tem que prestar atenção. Né? Qual que é o sinal que ele tem que correr atrás do enfermeiro. Então, se ele corre atrás do enfermeiro por qualquer coisa, é porque qualquer coisa assusta ele não sabe, ele não foi feito para aquilo. Sabe? Então, os pilares que eu falo que é importante para toda a equipe é entender com quem que eles estão lidando. Quem é o paciente? O que o paciente precisa? Quem é o acompanhante? O que o acompanhante precisa? Quem é o médico? Gente, o cirurgião é tão sofrido quanto o paciente. Quanto os bastidores do médico. Sabe? Eu não falo do meu porque o meu é bem cuidado, né? O Márcio, ele é o único cirurgião da clínica, assim, ele é paparicado, né? Nós somos uma equipe mais de 20 pessoas para cuidar dele. Então, assim, realmente ele é mimado. Mas num hospital geral, o cirurgião às vezes está com febre. Ele está indo operar com febre. Deixou o filho doente em casa para estar lá fazendo aquela cirurgia, sabe? Ele está com problemas. Então, assim, o cirurgião muitas vezes está tão doente quanto o paciente. Então, aquela equipe do hospital tem que abraçar aquele cirurgião também. Ele precisa. Sabe? Com tanta agenda, com tantas... Nossa, cada caso é um caso. Cansada. Às vezes deu plantão a noite inteira, tá lá sem dormir, não sei quantas horas, tá lá cumprindo o papel dele. Então, às vezes ele faz uma grosseria ou outra, porque às vezes era o melhor que ele podia dar naquele momento, porque ele também tá exausto. Então, a equipe assistencial, a equipe que tá lá prestando atendimento, ela tem que ter esse olhar. Quem são as pessoas que ela tá cuidando? E quais são as necessidades de cada uma delas? Quem precisa de comida, quem precisa de água, quem precisa de abraço, entendeu? Uhum. Não pode falar, não, aqui é bom, eu vou falar oi, bom dia e sorriso para todo mundo. Pronto, ok, é um bom atendimento, mas você atendeu o que aquela pessoa precisava? Uhum. Então, essa atenção, tira o olhar de si e passa o olhar para o outro. É um dos pilares.
sabe? O outro, lógico, é todo a capacitação técnica que tem que ter, né? Fazer tudo com excelência, né? Os protocolos de segurança, né? Porque a gente não pode esquecer disso, né? Eu falo que nós somos um hospital, mas eu não gosto de parecer. Eu falo que a gente é um hospital, mas a gente tenta não parecer um hospital, mas nós somos um hospital. Então, antes de tudo que a gente faz, nesse atendimento, nesses mimos e tal, a segurança está em primeiríssimo lugar. Então, tem coisa que a gente não faz porque isso põe a segurança em risco, então a gente não faz. Mas, primeiro é a segurança. Nós somos médicos, nós estamos fazendo medicina ali. Primeiro ponto. Tanto é que nós nunca tivemos um único caso de infecção hospitalar em 22 anos. Nós nunca tivemos um único caso de trombose em 22 anos. Então, nós somos impecáveis na parte técnica. Mas a gente põe a outra parte que a gente ama, que é o mimo, o abraço, e vamos também fazer a coisa ser gostosa, né? Então, esse pilar de ser técnico é extremamente importante, né? E ser éticos. Não adianta nada. Você fazer bem feito, você fazer bonito e não ter ética, né? Não tem jeito. Então, a ética, a técnica e o amor. É uma combinação perfeita, né? Difícil de alcançar, mas perfeita. E a gente corre atrás dela. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você mede a experiência do paciente? Como que você... Porque é importante, como empresa, mensurar e avaliar, né? Então, como que você mede o sentir do seu paciente, do acompanhante? Luciana, acho que são de vários jeitos. Eu não sou muito fã, assim, desse... avaliação, pedir para avaliar, sabe? No Google, igual hoje tem que estar na moda. Eu hoje peço, lógico, porque uma boa avaliação no Google te permite ter seu site bem posicionado, uma questão comercial. Mas nós deixamos sempre uma avaliação no quarto, que ela é escrita, sabe? Porque eu penso que a pessoa, quando ela encanta, ela quer falar, sabe? Então, e escreve mesmo, sabe? Eles escrevem mesmo. Então, uma dessas é essa avaliação escrita que a gente deixa no quarto. Outra é a observação, porque tem gente que não gosta de escrever. E tem gente que não gosta de elogiar. Mas na postura a gente percebe, sabe? Então, a gente tem esse olhar muito... observar a satisfação, porque se a gente observa que não está satisfeito, a gente tem que agir também. Né? Eu brinco, eu falo muito com a minha equipe assim, gente, lógico que a gente pode cometer erros, e cometemos, claro. A gente vai falar que tudo é perfeito, não é. Nós cometemos erros. Mas a gente corrige o erro de um jeito tão exemplar que no final fica melhor do que se não tivesse acontecido o erro, entendeu? Teve um dia que eu trouxe uma consultora de São Paulo, inclusive, para fazer um treinamento com a gente. Eu sempre corri atrás desse treinamento, sempre fiz muito, assim, mas assim, nunca achei um que eu falei, pronto, né, resolver, porque não é isso, né, é o dia a dia. Constante. E eu trouxe essa pessoa. E eu falo que esse dia a bruxa estava solta lá naquele. Sabe quando tá tudo errado? Tudo errado, assim, o alimento que a gente encomendou, a alimentação que é terceirizada veio errado, a televisão do quarto não funcionou, e tudo deu errado. E ela estava lá para fazer o diagnóstico. Foi bem no dia que ela foi fazer o diagnóstico, e eu falei, meu Deus, não tem lógica isso, não. E como eu estou muito junto com a equipe, né, nessas soluções de problemas, eu sempre tô, né? Quando, lógico que eles tentam resolver entre nós, que o negócio fica maior do que eles, doutora Vanessa, agora? Aí eu entro e vamos resolver. E aí fomos fazendo as coisas, assim. No final, nós conseguimos resolver. A paciente nem teve ideia, ela nem imaginou tudo que aconteceu nos bastidores, sabe? Nada de erros graves, assim, que comprometessem o resultado cirúrgico, nada disso. Da nossa parte de hospitalidade, nossa parte de hotelaria, de detalhes, né? Os detalhes que a gente ama, não saiu como a gente queria, e isso deixa a gente muito chateado, sabe? Quando não sai exatamente como a gente quer. E a gente resolveu, e a gente correu tanto, tal. No final, a paciente saiu, fez uma avaliação maravilhosa, e elogiou, a gente não tem a mínima ideia do que aconteceu nos bastidores. Sabe? E a consultora ela viu tudo o que aconteceu e ela viu a atitude também, sabe? Então, isso fez o nosso conceito com ela ir lá em cima, porque erros acontecem, gente.
Só que o jeito que você corrige esse erro é que faz diferença. Isso é um ponto muito importante no treinamento de equipe que eu acho que é importante dizer. Quando acontece qualquer erro lá, eu nunca pergunto quem. Não de imediato. A minha primeira pergunta não é quem foi. E de verdade não me interessa quem foi. Sabe? Quando acontece um erro, o primeiro ponto é como nós vamos corrigir isso. Primeira coisa. E a gente corrige. Depois que a gente corrige, a próxima pergunta é o que nós vamos fazer para ele não acontecer de novo. Entendeu? E aí o protocolo automaticamente ele já muda para evitar aquele erro. Então, o nosso protocolo muda quase todo dia. Então, assim, a gente tá... não, porque não acontece tantos erros assim, mas, assim, mas os nossos protocolos estão sempre mudando, porque a gente está sempre aprimorando para segurar os erros, entendeu? Depois que a gente corrigiu, depois que a gente melhorou o processo para que aquele erro não aconteça de novo, é que eu falo, gente, quem foi? Por quê? Tem vários motivos daquele erro ter acontecido. O primeiro deles pode ter sido desinformação, né? Uma falha de capacitação, de treinamento que a gente tem que ir lá e corrigir. Ok. Outro ponto pode ter sido distração, né? Tipo, ela sabe o protocolo, sabe o processo, mas se distraiu, né? E outro ponto pode ser má fé. Aí na má fé a gente tem que agir, entendeu? Então, esse percurso, isso eu reforço todo dia com a liderança, porque eles têm que ter o mesmo comportamento. Então, sempre, como corrigir, o que fazer para não acontecer de novo, depois o quem, né? Se foi falha de treinamento, a gente treina de novo. Se for distração, a gente bate um papo, gente, né? Cuidado. E se for má fé, tchau. Não fica nem um dia. Eu acho que quando você fala, a sensação que eu tenho assim, é você realmente não conversar com as equipes de hospital ou clínicas, precisava conversar com alta gestão, né? Sim. Porque às vezes, e sem julgamento, né? Cada estrutura, principalmente na área da saúde, tem os seus olhares e tal, mas como é importante, né? Ter esse olhar, primeiro resolve, depois aprende com o que aconteceu e depois olha quem, né? Fantástico. Então, pensou, você ia ganhar um MBA para... Não é nem líder, aí eu nem classifico liderança, é realmente a alta gestão, sabe? Que impulsiona... Eu vejo muita literatura sobre liderança. E aí eu até desconsidero, porque eu olho para cima ainda, né? Se todo mundo tivesse esse olhar atento, doutora Vanessa, você não vai acreditar. Dá vontade de ficar horas aqui. Vamos ficar mais 5 horas? Pois tá, adoro. Eu te falei antes da gente começar que eu adoro conversar. Delícia. E é um assunto que eu adoro. Mas a gente pode fazer edição 2, edição 3. Então, já quase encerrando, eu quero, assim, primeiro ressaltar e aproveitar a oportunidade de mais uma vez agradecer. Agradecer ao Guga, ao Jenner. Hoje nós temos uma pessoa começando hoje aqui. Agradecer ao Luciano Araújo, um querido que veio nos acompanhar também. Agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, a sua abertura em poder compartilhar esse seu conhecimento que é fantástico. E queria pedir para você deixar uma mensagem para esse podcast Conexão Concierge, para as pessoas, profissionais, empresas que vão ouvir, que vão ver esse podcast. O que você nos deixa aí como últimas palavras? Bom, deixa eu pensar. Em primeiro lugar, eu penso que as pessoas têm que se conhecer e se realocarem. Vão para os lugares que vai fazer com amor, sabe? Façam no dia a dia coisas que amam fazer, que já é o primeiro ponto. Que quando você ama o que você faz, o olho brilha, né? A gente entusiasma e a gente faz aquilo com paixão, a gente deixa de trabalhar. Eu falo, quando a gente ama, eu falo não, né? A gente escuta muito por aí, essa frase não é minha, de que quando a gente ama o que faz, a gente não trabalha nenhum dia, né? Então, primeiro isso, primeiro veja o que você está fazendo, é o que te dá prazer, é o que você ama fazer. Se sim, passe esse amor para frente. Se sim, abrace os seus colaboradores. Se sim, abrace o seu cliente. Deixa esse amor fluir. Que aí fica tudo mais fácil.
sabe? E quando tem amor, lógico que tem esforço, lógico que tem as dificuldades, lógico, mas flui muito, de uma maneira muito mais leve do que quando você está ali por obrigação, você está ali pelo dinheiro, você está ali porque você tem que estar. É trazer leveza, né? Numa circunstância como nós estamos hoje, em 2025, né? Com tantas divergências, essa leveza, esse carinho, né? Ainda é muito bom te receber, é uma delícia. Mas muito obrigada. E encerro aqui esse podcast Conexão Concierge. Para várias outras edições, aguarde que nós vamos disponibilizar e com outros temas. Acompanhe os outros temas também. Vai ser um prazer. E vai ser uma delícia. E fique à vontade. E como as pessoas te acham? E acham a clínica? Ferreira Segantini, a gente tem um site, né? www.ferreirasegantini.com.br. Tem o Instagram, né? Ferreira Segantini. E é basicamente nas redes sociais, né? Se quiser falar com a gente, liga lá e então somos muito acessíveis. Que delícia. Muito obrigada, viu? Um prazer, e encerramos abraço, mais uma edição. Muito bom. Adorei. Eu agradeço.